Hoje vamos falar do filme A Filha do Pastor. Vamos lá, imagine só. Angie é uma garota super talentosa, uma voz incrível, mas ela vive em uma cidade pequena. É filha de um pastor bem rígido. Sabe aquele pai que quer que você siga todas as regras certas? Pois é. Esse é o pai dela. Ele quer que Ange cante na igreja e viva de acordo com a fé que ele prega. Mas Ange tem um coração cheio de sonhos. Ela quer cantar para o mundo inteiro, sair da rotina da igreja e conhecer além daquelas paredes. Um dia a oportunidade bate à porta dela. Um grupo de teatro gospel está na cidade. Eles viajam de um lugar para o outro, contando histórias incríveis, cantando músicas de arrepiar. Angie vê com isso uma chance perfeita para sair de sua casa e seguir seus sonhos. Mas tem um problema. O pai dela não gosta de nada dessa ideia. Ele acredita que ela vai se perder e vai sair pelo mundo com essas pessoas. Então, eles têm, no meio dessa confusão, Andy sente que precisa tomar uma decisão. Apesar de amar a família e a igreja, o desejo de seguir seus próprios passos é muito maior. Então ela toma coragem, arruma suas coisas e decide ir embora com o grupo. Dá para imaginar uma mistura de emoções. Ela está animada, mas também com medo, porque nunca ficou muito tempo fora de casa. Ange agora está na estrada com um grupo de teatro gospel. No começo tudo é incrível. As cidades são diferentes, as pessoas são animadas. O palco é o lugar dela, onde ela se sente mais viva. O grupo recebe bem, principalmente Dave, um líder da trupe. Ele é super carismático, elogia a voz dela o tempo todo e faz ela se sentir especial. Ange, que nunca teve muita atenção fora da igreja, começa mas como tudo na vida não são flores, a rotina de viajar é muito cansativa. Eles têm que ensaiar bastante, pegar uma estrada por horas, às vezes dormir em lugares nada confortáveis. Antes começa a perceber que a vida em grupo não é tão glamourosa quanto parecia. Além disso, alguns membros têm personalidades difíceis e pequenos atritos começam a aparecer. Enquanto isso, Dave começa a se mostrar um pouco diferente do que ele parecia ser. Charmoso e gentil, às vezes, a idade de forma mandona, até meio rude com as pessoas do grupo, incluindo Ange. Mesmo assim, ela tenta ver um lado bom dele, achando que talvez seja o estresse da viagem. No meio desse turbilhão, Angie encontra um conforto na música. Cantar é o que mantém conectada com aquilo que ela realmente é. Mesmo em meio a dificuldades, só a convivência de Dave fica mais complicada. Ela começa, ele começa a fazer Anjo questionar se está mesmo no lugar certo. Então, olha só o que acontece. Conforme Anjo se ajusta à nova vida, ela vai perceber que as coisas com o Dave não são tão perfeitas assim. No começo,
Ele era todo gentil, sempre elogiava a voz dela, dizendo que ela era a estrela do grupo. Só que com o tempo David começa a mostrar um lado bem, drive. Ele também faz questão de decidir tudo, desde das músicas até o jeito de Ange. Ange tenta não ligar muito. Ela pensa, ele só quer tudo certo. Mas aí começaram atitudes estranhas. David começa a ficar possessivo, sempre questionando com Ange se está conversando ou porque ela não passa mais tempo só com ele. E sabe aquelas amizades que estavam construindo quando ele parece não gostar disso. Toda vez que Angie está se divertindo com os outros, Dave arranja um jeito de puxá-la de volta. Para piorar, Dave tem uns momentos de mau humor que deixam todo mundo desconfortável. Um dia, durante o ensaio, ele gritou com um dos membros da equipe por causa de um pequeno erro. Todo mundo fica em silêncio e Angie começa a ver que o carisma dele no palco é bem diferente do que acontece nos bastidores. Com o tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas para Ange. Ela não consegue mais ignorar os sinais de algo muito errado com Dave, a forma como ele trata. Mas aqui está o dilema. Ela está tão envolvida com o grupo, com a ideia de finalmente encontrar seu lugar no mundo, que hesita em tomar uma atitude. Ange ainda tem aquela, tem aquela pessoa. Dave, por outro lado, tem uma maneira muito manipuladora de agir. Ele começa a dar a Angie a impressão de que ninguém mais vai acreditar nela, ou que ela nunca vai encontrar uma chance como, como essa novamente. Ele fica cada vez mais controlador, isolando e afastando dos outros membros do grupo. Quando o Ange tenta fazer amizade com mais pessoas, Dave faz de tudo para que ela sinta culpa, dizendo que ela está treinando. Ele, Dave faz de tudo para que ela se sinta culpada, dizendo que ela está treinando o grupo e a missão deles. Ele diz que ela está ali para cantar para Deus e não para se distrair com amizades que não tem nada a ver. Agora as coisas estão bem complicadas para Anja. Ela finalmente percebeu que precisa tomar uma decisão de vida ou morte, ou melhor, de que de quem ela quer ser, de quem ela quer ser. Por um lado, tem o grupo com as oportunidades de cantar e sentir especial, mas por outro lado, o abuso emocional de Dave, que agora mais claro cada vez mais claro para ela. Angie começa a se sentir sobrecarregada e desorientada, como se estivesse percebendo, como se estivesse perdendo o controle. Ela passa um tempo sozinha pensando e refletindo sobre sua família e os princípios que aprendeu. Começa a lembrar de sua mãe, de seu pai, igreja e tudo que ela deixou para trás. A saudade bate forte.
ela sente falta da segurança que a sua família sempre proporcionou, da paz, de bem-estar, cercada de amor e apoio. Ange se perguntou, mas ao mesmo tempo há uma voz dentro dela que diz: você não pode voltar atrás. Não depois de tudo que você fez. A pressão de seguir seus sonhos ainda consome, mas agora ela começa a entender que não é preciso sacrificar a própria felicidade por um sonho que talvez não fosse o que ela imaginava. Ela está começando a ver que talvez o sonho dela fosse mais simples, encontrar uma verdadeira felicidade sem precisar viver de aparência. Ange é uma garota super talentosa, uma voz incrível, mas ela vive em uma cidade pequena. É filha de um pastor bem rígido. Sabe aquele pai que quer que você siga todas as regras certas? Pois é, esse é o pai dela. Ele quer que Ange cante na igreja e viva de acordo com a fé que ele prega. Mas Ange tem um coração cheio de sonhos. Ela quer cantar para o mundo inteiro, sair da rotina da igreja e conhecer além daquelas paredes. Um dia a oportunidade bate à porta dela. Um grupo de teatro gospel está na cidade. Eles viajam de um lugar para o outro, contando histórias incríveis, cantando músicas de arrepiar. Ange vê com isso uma chance perfeita para sair de sua casa e seguir seus sonhos. Mas tem um problema. O pai dela não gosta de nada dessa ideia. Ele acredita que ela vai se perder e vai sair pelo mundo com essas pessoas. Então, eles têm, no meio dessa confusão, Ange sente que precisa tomar uma decisão. Apesar de amar a família e a igreja, o desejo de seguir seus próprios passos é muito maior. Então ela toma coragem, arruma suas coisas e decide ir embora com o grupo. Dá para imaginar uma mistura de emoções. Ela está animada, mas também com medo, porque nunca ficou muito tempo fora de casa. Ange agora está na estrada com um grupo de teatro gospel. No começo tudo é incrível. As cidades são diferentes, as pessoas são animadas. O palco é o lugar dela, onde ela se sente mais viva. O grupo recebe bem, principalmente Dave, um líder da trupe. Ele é super carismático, elogia a voz dela o tempo todo e faz ela se sentir especial. Ange, que nunca teve muita atenção fora da igreja, começa mas como tudo na vida não são flores, a rotina de viajar é muito cansativa. Eles têm que ensaiar bastante, pegar uma estrada por horas, às vezes dormir em lugares nada confortáveis. Antes começa a perceber que a vida em grupo não é tão glamourosa quanto parecia. Além disso, alguns membros têm personalidades difíceis e pequenos atritos começam a aparecer. Enquanto isso, Dave começa a se mostrar um pouco diferente do que ele parecia ser. Charmoso e gentil, às vezes, a idade de forma mandona, até meio rude com as pessoas do grupo, incluindo Ange. Mesmo assim, ela tenta ver um lado bom dele, achando que talvez seja o estresse da viagem.
No meio desse turbilhão, Angie encontra um conforto na música. Cantar é o que mantém conectada com aquilo que ela realmente é. Mesmo em meio a dificuldades, só a convivência de Dave fica mais complicada. Ela começa, ele começa a fazer Anjo questionar se está mesmo no lugar certo. Então, olha só o que acontece. Conforme Anjo se ajusta à nova vida, ela vai perceber que as coisas com o Dave não são tão perfeitas assim. No começo, ele era todo gentil, sempre elogiava a voz dela, dizendo que ela era a estrela do grupo. Só que com o tempo, Dave começa a mostrar um lado bem, drive. Ele também faz questão de decidir tudo, desde das músicas até o jeito de Ange. Ange tenta não ligar muito. Ela pensa, ele só quer tudo certo. Mas aí começaram atitudes estranhas. Dave começa a ficar possessiva, sempre questionando com Ange se está conversando ou porque ela não passa mais tempo só com ele. E sabe aquelas amizades que estavam construindo quando ele parece não gostar disso. Toda vez que Angie está se divertindo com os outros, Dave arranja um jeito de puxá-la de volta. Para piorar, Dave tem uns momentos de mau humor que deixam todo mundo desconfortável. Um dia, durante o ensaio, ele gritou com um dos membros da equipe por causa de um pequeno erro. Todo mundo fica em silêncio e Angie começa a ver que o carisma dele no palco é bem diferente do que acontece nos bastidores. Com o tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas para Ange. Ela não consegue mais ignorar os sinais de algo muito errado com Dave, a forma como ele trata. Mas aqui está o dilema. Ela está tão envolvida com o grupo, com a ideia de finalmente encontrar seu lugar no mundo, que hesita em tomar uma atitude. Ange ainda tem aquela, tem aquela pessoa. Dave, por outro lado, tem uma maneira muito manipuladora de agir. Ele começa a dar a Angie a impressão de que ninguém mais vai acreditar nela, ou que ela nunca vai encontrar uma chance como, como essa novamente. Ele fica cada vez mais controlador, isolando e afastando dos outros membros do grupo. Quando o Angie tenta fazer amizade com mais pessoas, Dave faz de tudo para que ela sinta culpa, dizendo que ela está treinando. Ele, Dave faz de tudo para que ela se sinta culpada, dizendo que ela está treinando o grupo e a missão deles. Ele diz que ela está ali para cantar para Deus e não para se distrair com amizades que não têm nada a ver. Agora as coisas
estão bem complicadas para Angie. Ela finalmente percebeu que precisa tomar uma decisão de vida ou morte, ou melhor, de que de quem ela quer ser, de quem ela quer ser. Por um lado, tem o grupo, com as oportunidades de cantar e sentir especial, mas por outro lado, o abuso emocional de Dave, que agora mais claro é cada vez mais claro para ela. Angie começa a se sentir sobrecarregada e desorientada, como se estivesse percebendo, como se estivesse perdendo o controle. Ela passa um tempo sozinha pensando e refletindo sobre sua família e os princípios que aprendeu. Começa a lembrar de sua mãe, seu pai, igreja e tudo que ela deixou para trás. A saudade bate forte. Ela sente falta da segurança que a sua família sempre proporcionou, da paz, de bem-estar, cercada de amor e apoio. Angie se perguntou, mas ao mesmo tempo há uma voz dentro dela que diz: você não pode voltar atrás. Não depois de tudo que você fez. A pressão de seguir seus sonhos ainda consome, mas agora ela começa a entender que não é preciso sacrificar a própria felicidade por um sonho que talvez não fosse o que ela imaginava. Ela está começando a ver que talvez o sonho dela, que talvez o sonho dela fosse mais simples, encontrar uma verdadeira felicidade sem precisar viver de aparência. Angie é uma garota super talentosa, uma voz incrível, mas ela vive em uma cidade pequena. É filha de um pastor bem rígido. Sabe aquele pai que quer que você siga todas as regras certas? Pois é. Esse é o pai dela. Ele quer que Angie cante na igreja e viva de acordo com a fé que ele prega. Mas Angie tem um coração cheio de sonhos. Ela quer cantar para o mundo inteiro, sair da rotina da igreja e conhecer além daquelas paredes. Um dia a oportunidade bate à porta dela. Um grupo de teatro gospel está na cidade. Eles viajam de um lugar para o outro, contando histórias incríveis, cantando músicas de arrepiar. Angie vê com isso uma chance perfeita para sair de sua casa e seguir seus sonhos. Mas tem um problema. O pai dela não gosta de nada dessa ideia. Ele acredita que ela vai se perder e vai sair pelo mundo com essas pessoas. Então, eles têm, no meio dessa confusão, Angie sente que precisa tomar uma decisão. Apesar de amar a família e a igreja, o desejo de seguir seus próprios passos é muito maior. Então ela toma coragem, arruma suas coisas e decide ir embora com o grupo. Dá para imaginar uma mistura de emoções. Ela está animada, mas também com medo, porque nunca ficou muito tempo fora de casa. Angie agora está na estrada com um grupo de teatro gospel. No começo tudo é incrível. As cidades são diferentes, as pessoas são animadas. O palco é o lugar dela, onde ela se sente mais viva. O grupo recebe bem, principalmente Dave, um líder da trupe. Ele é super carismático, elogia a voz dela o tempo todo e faz ela se sentir especial. Angie, que nunca teve muita atenção fora da igreja, começa Mas, como tudo na vida não são flores, a rotina de viajar é muito cansativa. Eles têm que ensaiar bastante,
pegar uma estrada por horas, às vezes dormir em lugares nada confortáveis. Antes começa a perceber que a vida em grupo não é tão glamourosa quanto parecia. Além disso, alguns membros têm personalidades difíceis e pequenos atritos começam a aparecer. Enquanto isso, Dave começa a se mostrar um pouco diferente do que ele parecia ser. Charmoso e gentil, às vezes, a idade de forma mandona, até meio rude com as pessoas do grupo, incluindo Ange. Mesmo assim, ela tenta ver um lado bom dele, achando que talvez seja o estresse da viagem. No meio desse turbilhão, Ange encontra um conforto na música. Cantar é o que mantém conectada com aquilo que ela realmente é. Mesmo em meio a dificuldades, só a convivência de Dave fica mais complicada. Ela começa, ele começa a fazer Anjo questionar se está mesmo no lugar certo. Então, olha só o que acontece. Conforme Anjo se ajusta à nova vida, ela vai perceber que as coisas com o Dave não são tão perfeitas assim. No começo, ele era todo gentil, sempre elogiava a voz dela, dizendo que ela era a estrela do grupo. Só que com o tempo, Dave começa a mostrar um lado bem, drive. Ele também faz questão de decidir tudo, desde das músicas até o jeito de Ange. Ange tenta não ligar muito. Ela pensa, ele só quer tudo certo. Mas aí começaram atitudes estranhas. Dave começa a ficar possessiva, sempre questionando com Ange se está conversando ou porque ela não passa mais tempo só com ele. E sabe aquelas amizades que estavam construindo quando ele parece não gostar disso. Toda vez que Angie está se divertindo com os outros, Dave arranja um jeito de puxá-la de volta. Para piorar, Dave tem uns momentos de mau humor que deixam todo mundo desconfortável. Um dia, durante o ensaio, ele gritou com um dos membros da equipe por causa de um pequeno erro. Todo mundo fica em silêncio e Angie começa a ver que o carisma dele no palco é bem diferente do que acontece nos bastidores. Com o tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas para Ange. Ela não consegue mais ignorar os sinais de algo muito errado com Dave, a forma como ele trata. Mas aqui está o dilema. Ela está tão envolvida com o grupo, com a ideia de finalmente encontrar seu lugar no mundo, que hesita em tomar uma atitude. Ange ainda tem aquela, tem aquela pessoa. Dave, por outro lado, tem uma maneira muito manipuladora de agir. Ele começa a dar a Angie a impressão de que ninguém mais vai acreditar nela, ou que ela nunca vai encontrar uma chance como, como essa novamente. Ele fica cada vez mais controlador, isolando e afastando dos outros membros do grupo.
Quando o Angie tenta fazer amizade com mais pessoas, Dave faz de tudo para que ela sinta culpa, dizendo que ela está treinando. Ele, Dave faz de tudo para que ela se sinta culpada, dizendo que ela está treinando o grupo e a missão deles. Ele diz que ela está ali para cantar para Deus e não para se distrair com amizades que não tem nada a ver. Agora as coisas estão bem complicadas para Anja. Ela finalmente percebeu que precisa tomar uma decisão de vida ou morte, ou melhor, de que de quem ela quer ser, de quem ela quer ser. Por um lado, tem o grupo, com as oportunidades de cantar e sentir especial, mas por outro lado, o abuso emocional de Dave, que agora mais claro cada vez mais claro para ela. Angie começa a se sentir sobrecarregada e desorientada, como se estivesse percebendo, como se estivesse perdendo o controle. Ela passa um tempo sozinha pensando e refletindo sobre sua família e os princípios que aprendeu. Começa a lembrar de sua mãe, de seu pai, igreja e tudo que ela deixou para trás. A saudade bate forte. Ela sente falta da segurança que a sua família sempre proporcionou, da paz, de bem-estar, cercada de amor e apoio. Antes se perguntou, mas ao mesmo tempo há uma voz dentro dela que diz: você não pode voltar atrás. Não depois de tudo que você fez. A pressão de seguir seus sonhos ainda consome, mas agora ela começa a entender que não é preciso sacrificar a própria felicidade por um sonho que talvez não fosse o que ela imaginava. Ela está começando a ver que talvez o sonho dela fosse mais simples, encontrar uma verdadeira felicidade sem precisar viver de aparência. Angie é uma garota super talentosa, uma voz incrível, mas ela vive em uma cidade pequena. É filha de um pastor bem rígido. Sabe aquele pai que quer que você siga todas as regras certas? Pois é, esse é o pai dela. Ele quer que Angie cante na igreja e viva de acordo com a fé que ele prega. Mas Angie tem um coração cheio de sonhos. Ela quer cantar para o mundo inteiro, sair da rotina da igreja e conhecer além daquelas paredes. Um dia a oportunidade bate à porta dela. Um grupo de teatro gospel está na cidade. Eles viajam de um lugar para o outro, contando histórias incríveis, cantando músicas de arrepiar. Angie vê com isso uma chance perfeita para sair de sua casa e seguir seus sonhos. Mas tem um problema. O pai dela não gosta de nada dessa ideia. Ele acredita que ela vai se perder e vai sair pelo mundo com essas pessoas. Então, eles têm, no meio dessa confusão, Angie sente que precisa tomar uma decisão. Apesar de amar a família e a igreja, o desejo de seguir seus próprios passos é muito maior. Então ela toma coragem, arruma suas coisas e decide ir embora com o grupo. Dá para imaginar uma mistura de emoções. Ela está animada, mas também com medo, porque muito tempo nunca ficou muito tempo fora de casa.
Anjo agora está na estrada com um grupo de teatro gospel. No começo tudo é incrível. As cidades são diferentes, as pessoas são animadas. O palco é o lugar dela, onde ela se sente mais viva. O grupo recebe bem, principalmente Dave, um líder da trupe. Ele é super carismático, elogia a voz dela o tempo todo e faz ela se sentir especial. Ange, que nunca teve muita atenção fora da igreja, começa. Mas, como tudo na vida não são flores, a rotina de viajar é muito cansativa. Eles têm que ensaiar bastante, pegar uma estrada por horas, às vezes dormir em lugares nada confortáveis. Antes começa a perceber que a vida em grupo não é tão glamourosa quanto parecia. Além disso, alguns membros têm personalidades difíceis e pequenos atritos começam a aparecer. Enquanto isso, Dave começa a se mostrar um pouco diferente do que ele parecia ser. Charmoso e gentil, mas às vezes, a idade de forma mandona, até meio rude com as pessoas do grupo, incluindo o Ange. Mesmo assim, ela tenta ver um lado bom dele, achando que talvez seja o estresse da viagem. No meio desse turbilhão, Angie encontra um conforto na música. Cantar é o que mantém conectada com aquilo que ela realmente é. Mesmo em meio a dificuldades, só a convivência de Dave fica mais complicada. Ela começa Ele começa a fazer Anjo questionar se está mesmo no lugar certo. Então, olha só o que acontece. Conforme Anjo se ajusta à nova vida, ela vai perceber que as coisas com o Dave não são tão perfeitas assim. No começo, ele era todo gentil, sempre elogiava a voz dela, dizendo que ela era a estrela do grupo. Só que com o tempo Devi começa a mostrar um lado bem, um lado bem drive. Ele também faz questão de decidir tudo, desde das músicas até o jeito de Ange. Ange tenta não ligar muito. Ela pensa, ele só quer tudo certo. Mas aí começaram atitudes estranhas. David começa a ficar possessiva, sempre questionando com o Ange se está conversando ou porque ela não passa mais tempo só com ele. E sabe aquelas amizades que estavam construindo quando ele parece não gostar disso. Toda vez que Angie está se divertindo com os outros, Dave arranja um jeito de puxá-la de volta. Para piorar, Dave tem uns momentos de mau humor que deixam todo mundo desconfortável. Um dia, durante o ensaio, ele gritou com um dos membros da equipe por causa de um pequeno erro. Todo mundo fica em silêncio e Angie começa a ver que o carisma dele no palco é bem diferente do que acontece nos bastidores. Com o tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas para Ange. Ela não consegue mais ignorar os sinais que algo
de algo muito errado com Dave, a forma como ele trata. Mas aqui está o dilema. Ela está tão envolvida com o grupo, com a ideia de finalmente encontrar seu lugar no mundo, que hesita em tomar uma atitude. Angie ainda tem aquela, tem aquela pessoa. Dave, por outro lado, tem uma maneira muito manipuladora de agir. Ele começa a dar a Angie a impressão de que ninguém mais vai acreditar nela, ou que ela nunca vai encontrar uma chance como, como essa novamente. Ele fica cada vez mais controlador, isolando e afastando dos outros membros do grupo. Quando Angie tenta fazer amizade com mais pessoas, Dave faz de tudo para que ela sinta culpa, dizendo que ela está treinando. Ele, Dave faz de tudo para que ela se sinta culpada, dizendo que ela está treinando o grupo e a missão deles. Ele diz que ela está ali para cantar para Deus e não para se distrair com amizades que não tem nada a ver. Agora as coisas estão bem complicadas para Anja. Ela finalmente percebeu que precisa tomar uma decisão de vida ou morte, ou melhor, de quem ela quer ser, de quem ela quer ser. Por um lado, tem o grupo, com as oportunidades de cantar e sentir especial, mas por outro lado, o abuso emocional de Dave, que agora mais claro cada vez mais claro para ela. Angie começa a se sentir sobrecarregada e desorientada, como se estivesse perdendo o controle. Ela passa um tempo sozinha pensando e refletindo sobre sua família e os princípios que aprendeu. Começa a lembrar de sua mãe, de seu pai, igreja e tudo que ela deixou para trás. A saudade bate forte. Ela sente falta da segurança que a sua família sempre proporcionou, da paz, de bem-estar, cercada de amor e apoio. Angie se perguntou, mas ao mesmo tempo há uma voz dentro dela que diz: você não pode voltar atrás. Não depois de tudo que você fez. A pressão de seguir seus sonhos ainda consome, mas agora ela começa a entender que não é preciso sacrificar a própria felicidade por um sonho que talvez não fosse o que ela imaginava. Ela está começando a ver que talvez o sonho dela, que talvez o sonho dela fosse mais simples, encontrar uma verdadeira felicidade sem precisar viver de aparência. Angie é uma garota super talentosa, uma voz incrível, mas ela vive em uma cidade pequena. É filha de um pastor bem rígido. Sabe aquele pai que quer que você siga todas as regras certas? Pois é, esse é o pai dela. Ele quer que Angie cante na igreja e viva de acordo com a fé que ele prega. Mas Angie tem um coração cheio de sonhos. Ela quer cantar para o mundo inteiro, sair da rotina da igreja e conhecer além daquelas paredes. Um dia a oportunidade bate à porta dela. Um grupo de teatro gospel está na cidade. Eles viajam de um lugar para o outro, contando histórias incríveis, cantando músicas de arrepiar. Angie vê com isso uma chance perfeita para sair de sua casa e seguir seus sonhos. Mas tem um problema.
O pai dela não gosta de nada dessa ideia. Ele acredita que ela vai se perder e vai sair pelo mundo com essas pessoas. Então, eles têm, no meio dessa confusão, Andy sente que precisa tomar uma decisão. Apesar de amar a família e a igreja, o desejo de seguir seus próprios passos é muito maior. Então ela toma coragem, arruma suas coisas e decide ir embora com o grupo. Dá para imaginar uma mistura de emoções. Ela está animada, mas também com medo, porque nunca ficou muito tempo fora de casa. Anjo agora está na estrada com um grupo de teatro gospel. No começo tudo é incrível. As cidades são diferentes, as pessoas são animadas. O palco é o lugar dela, onde ela se sente mais viva. O grupo recebe bem, principalmente Dave, um líder da trupe. Ele é super carismático, elogia a voz dela o tempo todo e faz ela se sentir especial. Angie, que nunca teve muita atenção fora da igreja, começa Mas, como tudo na vida não são flores, a rotina de viajar é muito cansativa. Eles têm que ensaiar bastante, pegar uma estrada por horas, às vezes dormir em lugares nada confortáveis. Antes começa a perceber que a vida em grupo não é tão glamourosa quanto parecia. Além disso, alguns membros têm personalidades difíceis e pequenos atritos começam a aparecer. Enquanto isso, Dave começa a se mostrar um pouco diferente do que ele parecia ser. Charmoso e gentil, às vezes, a idade de forma mandona, até meio rude com as pessoas do grupo, incluindo Ange. Mesmo assim, ela tenta ver um lado bom dele, achando que talvez seja o estresse da viagem. No meio desse turbilhão, Angie encontra um conforto na música. Cantar é o que mantém conectada com aquilo que ela realmente é. Mesmo em meio a dificuldades, só a convivência de Dave fica mais complicada. Ela começa, ele começa a fazer Anjo questionar se está mesmo no lugar certo. Então, olha só o que acontece. Conforme Anjo se ajusta à nova vida, ela vai perceber que as coisas com o Dave não são tão perfeitas assim. No começo, ele era todo gentil, sempre elogiava a voz dela, dizendo que ela era a estrela do grupo. Só que com o tempo, Dave começa a mostrar um lado bem drive. Ele também faz questão de decidir tudo, desde das músicas até o jeito de Ange. Ange tenta não ligar muito. Ela pensa, ele só quer tudo certo. Mas aí começaram atitudes estranhas. Dave começa a ficar possessiva, sempre questionando com Ange se está conversando ou porque ela não passa mais tempo só com ele. E sabe aquelas amizades que estavam construindo quando ele parece não gostar disso. Toda vez que Angie está
se divertindo com os outros, Dave arranja um jeito de puxá-lo de volta. Para piorar, Dave tem uns momentos de mau humor que deixam todo mundo desconfortável. Um dia, durante o ensaio, ele gritou com um dos membros da equipe por causa de um pequeno erro. Todo mundo fica em silêncio e Angie começa a ver que o carisma dele no palco é bem diferente do que acontece nos bastidores. Com o tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas para Ange. Ela não consegue mais ignorar os sinais de algo muito errado com Dave, a forma como ele trata. Mas aqui está o dilema. Ela está tão envolvida com o grupo, com a ideia de finalmente encontrar seu lugar no mundo, que hesita em tomar uma atitude. Ange ainda tem aquela, tem aquela pessoa. Dave, por outro lado, tem uma maneira muito manipuladora de agir. Ele começa a dar a Angie a impressão de que ninguém mais vai acreditar nela, ou que ela nunca vai encontrar uma chance como, como essa novamente. Ele fica cada vez mais controlador, isolando e afastando dos outros membros do grupo. Quando o Angie tenta fazer amizade com mais pessoas, Dave faz de tudo para que ela sinta culpa, dizendo que ela está treinando. Ele, Dave faz de tudo para que ela se sinta culpada, dizendo que ela está treinando o grupo e a missão deles. Ele diz que ela está ali para cantar para Deus e não para se distrair com amizades que não têm nada a ver. Agora as coisas estão bem complicadas para Anja. Ela finalmente percebeu que precisa tomar uma decisão de vida ou morte, ou melhor, de que de quem ela quer ser, de quem ela quer ser. Por um lado, tem o grupo, com as oportunidades de cantar e sentir especial, mas por outro lado, o abuso emocional de Dave, que agora mais claro cada vez mais claro para ela. Angie começa a se sentir sobrecarregada e desorientada, como se estivesse percebendo, como se estivesse perdendo o controle. Ela passa um tempo sozinha pensando e refletindo sobre sua família e os princípios que aprendeu. Começa a lembrar de sua mãe, de seu pai, igreja e tudo que ela deixou para trás. A saudade bate forte. Ela sente falta da segurança que a sua família sempre proporcionou, da paz, de bem-estar, cercada de amor e apoio. Antes se perguntou, mas ao mesmo tempo há uma voz dentro dela que diz: você não pode voltar atrás. Não depois de tudo que você fez. A pressão de seguir seus sonhos ainda consome, mas agora ela começa a entender que não é preciso sacrificar a própria felicidade por um sonho que talvez não fosse o que ela imaginava. Ela está começando a ver que talvez o sonho dela fosse mais simples, encontrar uma verdadeira felicidade sem precisar viver de aparência.
Angie é uma garota super talentosa, uma voz incrível, mas ela vive em uma cidade pequena. É filha de um pastor bem rígido. Sabe aquele pai que quer que você siga todas as regras certas? Pois é, esse é o pai dela. Ele quer que Ange cante na igreja e viva de acordo com a fé que ele prega. Mas Ange tem um coração cheio de sonhos. Ela quer cantar para o mundo inteiro, sair da rotina da igreja e conhecer além daquelas paredes. Um dia a oportunidade bate à porta dela. Um grupo de teatro gospel está na cidade. Eles viajam de um lugar para o outro, contando histórias incríveis, cantando músicas de arrepiar. Ange vê com isso uma chance perfeita para sair de sua casa e seguir seus sonhos. Mas tem um problema. O pai dela não gosta de nada dessa ideia. Ele acredita que ela vai se perder e vai sair pelo mundo com essas pessoas. Então, eles têm, no meio dessa confusão, Andy sente que precisa tomar uma decisão. Apesar de amar a família e a igreja, o desejo de seguir seus próprios passos é muito maior. Então ela toma coragem, arruma suas coisas e decide ir embora com o grupo. Dá para imaginar uma mistura de emoções. Ela está animada, mas também com medo, porque nunca ficou muito tempo fora de casa. Ange agora está na estrada com um grupo de teatro gospel. No começo tudo é incrível. As cidades são diferentes, as pessoas são animadas. O palco é o lugar dela, onde ela se sente mais viva. O grupo recebe bem, principalmente Dave, um líder da trupe. Ele é super carismático, elogia a voz dela o tempo todo e faz ela se sentir especial. Ange, que nunca teve muita atenção fora da igreja, começa mas como tudo na vida não são flores, a rotina de viajar é muito cansativa. Eles têm que ensaiar bastante, pegar uma estrada por horas, às vezes dormir em lugares nada confortáveis. Antes começa a perceber que a vida em grupo não é tão glamourosa quanto parecia. Além disso, alguns membros têm personalidades difíceis e pequenos atritos começam a aparecer. Enquanto isso, Dave começa a se mostrar um pouco diferente do que ele parecia ser. Charmoso e gentil, às vezes, a idade de forma mandona, até meio rude com as pessoas do grupo, incluindo Ange. Mesmo assim, ela tenta ver um lado bom dele, achando que talvez seja o estresse da viagem. No meio desse turbilhão, Angie encontra um conforto na música. Cantar é o que mantém conectada com aquilo que ela realmente é. Mesmo em meio a dificuldades, só a convivência de Dave fica mais complicada. Ela começa Ele começa a fazer Anjo questionar se está mesmo no lugar certo. Então, olha só o que acontece. Conforme Anjo se ajusta à nova vida, ela vai perceber que as coisas com o Dave não são tão perfeitas assim. No começo,
Ele era todo gentil, sempre elogiava a voz dela, dizendo que ela era a estrela do grupo. Só que com o tempo David começa a mostrar um lado bem, um lado bem drive. Ele também faz questão de decidir tudo, desde das músicas até o jeito de Ange. Ange tenta não ligar muito. Ela pensa, ele só quer tudo certo. Mas aí começaram atitudes estranhas. David começa a ficar possessiva, sempre questionando com Ange se está conversando ou porque ela não passa mais tempo só com ele. E sabe aquelas amizades que estavam construindo quando ele parece não gostar disso. Toda vez que Angie está se divertindo com os outros, Dave arranja um jeito de puxá-la de volta. Para piorar, Dave tem uns momentos de mau humor que deixam todo mundo desconfortável. Um dia, durante o ensaio, ele gritou com um dos membros da equipe por causa de um pequeno erro. Todo mundo fica em silêncio e Angie começa a ver que o carisma dele no palco é bem diferente do que acontece nos bastidores. Com o tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas para Ange. Ela não consegue mais ignorar os sinais de algo muito errado com Dave, a forma como ele trata. Mas aqui está o dilema. Ela está tão envolvida com o grupo, com a ideia de finalmente encontrar seu lugar no mundo, que hesita em tomar uma atitude. Ange ainda tem aquela, tem aquela pessoa. Dave, por outro lado, tem uma maneira muito manipuladora de agir. Ele começa a dar a Angie a impressão de que ninguém mais vai acreditar nela, ou que ela nunca vai encontrar uma chance como, como essa novamente. Ele fica cada vez mais controlador, isolando e afastando dos outros membros do grupo. Quando o Ange tenta fazer amizade com mais pessoas, Dave faz de tudo para que ela sinta culpa, dizendo que ela está treinando. Ele, Dave faz de tudo para que ela se sinta culpada, dizendo que ela está treinando o grupo e a missão deles. Ele diz que ela está ali para cantar para Deus e não para se distrair com amizades que não tem nada a ver. Agora as coisas estão bem complicadas para Anja. Ela finalmente percebeu que precisa tomar uma decisão de vida ou morte, ou melhor, de que de quem ela quer ser, de quem ela quer ser. Por um lado, tem o grupo, com as oportunidades de cantar e sentir especial, mas para o outro lado, o abuso emocional de Dave, que agora mais claro cada vez mais claro para ela. Angie começa a se sentir sobrecarregada e desorientada, como se estivesse percebendo, como se estivesse perdendo o controle. Ela passa um tempo sozinha pensando e refletindo sobre sua família e os princípios que aprendeu. Começa a lembrar de sua mãe, de seu pai, igreja e tudo que ela deixou para trás. A saudade bate forte.
ela sente falta da segurança que a sua família sempre proporcionou, da paz, de bem-estar, cercada de amor e apoio. Ange se perguntou, mas ao mesmo tempo há uma voz dentro dela que diz: você não pode voltar atrás. Não depois de tudo que você fez. A pressão de seguir seus sonhos ainda consome, mas agora ela começa a entender que não é preciso sacrificar a própria felicidade por um sonho que talvez não fosse o que ela imaginava. Ela está começando a ver que talvez o sonho dela fosse mais simples, encontrar uma verdadeira felicidade sem precisar viver de aparência. Ange é uma garota super talentosa, uma voz incrível, mas ela vive em uma cidade pequena. É filha de um pastor bem rígido. Sabe aquele pai que quer que você siga todas as regras certas? Pois é, esse é o pai dela. Ele quer que Ange cante na igreja e viva de acordo com a fé que ele prega. Mas Ange tem um coração cheio de sonhos. Ela quer cantar para o mundo inteiro, sair da rotina da igreja e conhecer além daquelas paredes. Um dia a oportunidade bate à porta dela. Um grupo de teatro gospel está na cidade. Eles viajam de um lugar para o outro, contando histórias incríveis, cantando músicas de arrepiar. Ange vê com isso uma chance perfeita para sair de sua casa e seguir seus sonhos. Mas tem um problema. O pai dela não gosta de nada dessa ideia. Ele acredita que ela vai se perder e vai sair pelo mundo com essas pessoas. Então, eles têm, no meio dessa confusão, Ange sente que precisa tomar uma decisão. Apesar de amar a família e a igreja, o desejo de seguir seus próprios passos é muito maior. Então ela toma coragem, arruma suas coisas e decide ir embora com o grupo. Dá para imaginar uma mistura de emoções. Ela está animada, mas também com medo, porque nunca ficou muito tempo fora de casa. Ange agora está na estrada com um grupo de teatro gospel. No começo tudo é incrível. As cidades são diferentes, as pessoas são animadas. O palco é o lugar dela, onde ela se sente mais viva. O grupo recebe bem, principalmente Dave, um líder da trupe. Ele é super carismático, elogia a voz dela o tempo todo e faz ela se sentir especial. Ange, que nunca teve muita atenção fora da igreja, começa mas como tudo na vida não são flores, a rotina de viajar é muito cansativa. Eles têm que ensaiar bastante, pegar uma estrada por horas, às vezes dormir em lugares nada confortáveis. Antes começa a perceber que a vida em grupo não é tão glamourosa quanto parecia. Além disso, alguns membros têm personalidades difíceis e pequenos atritos começam a aparecer. Enquanto isso, Dave começa a se mostrar um pouco diferente do que ele parecia ser. Charmoso e gentil, às vezes, a idade de forma mandona, até meio rude com as pessoas do grupo, incluindo o Ange. Mesmo assim, ela tenta ver um lado bom dele, achando que talvez seja o estresse da viagem.
No meio desse turbilhão, Angie encontra um conforto na música. Cantar é o que mantém conectada com aquilo que ela realmente é. Mesmo em meio a dificuldades, só a convivência de Dave fica mais complicada. Ela começa, ele começa a fazer Angie questionar se está mesmo no lugar certo. Então, olha só o que acontece. Conforme Angie se ajusta à nova vida, ela vai perceber que as coisas com o Dave não são tão perfeitas assim. No começo, ele era todo gentil, sempre elogiava a voz dela, dizendo que ela era a estrela do grupo. Só que com o tempo, Dave começa a mostrar um lado bem, um lado bem drive. Ele também faz questão de decidir tudo, desde das músicas até o jeito de Ange. Ange tenta não ligar muito. Ela pensa, ele só quer tudo certo. Mas aí começaram atitudes estranhas. Dave começa a ficar possessiva, sempre questionando com Ange se está conversando ou porque ela não passa mais tempo só com ele. E sabe aquelas amizades que estavam construindo quando ele parece não gostar disso. Toda vez que Angie está se divertindo com os outros, Dave arranja um jeito de puxá-la de volta. Para piorar, Dave tem uns momentos de mau humor que deixam todo mundo desconfortável. Um dia, durante o ensaio, ele gritou com um dos membros da equipe por causa de um pequeno erro. Todo mundo fica em silêncio e Angie começa a ver que o carisma dele no palco é bem diferente do que acontece nos bastidores. Com o tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas para Ange. Ela não consegue mais ignorar os sinais de algo muito errado com Dave, a forma como ele trata. Mas aqui está o dilema. Ela está tão envolvida com o grupo, com a ideia de finalmente encontrar seu lugar no mundo, que hesita em tomar uma atitude. Ange ainda tem aquela, tem aquela pessoa. Dave, por outro lado, tem uma maneira muito manipuladora de agir. Ele começa a dar a Angie a impressão de que ninguém mais vai acreditar nela, ou que ela nunca vai encontrar uma chance como, como essa novamente. Ele fica cada vez mais controlador, isolando e afastando dos outros membros do grupo. Quando o Ange tenta fazer amizade com mais pessoas, Dave faz de tudo para que ela sinta culpa, dizendo que ela está treinando. Ele, Dave faz de tudo para que ela se sinta culpada, dizendo que ela está treinando o grupo e a missão deles. Ele diz que ela está ali para cantar para Deus e não para se distrair com amizades que não tem nada a ver. Agora as coisas
estão bem complicadas para Anja. Ela finalmente percebeu que precisa tomar uma decisão de vida ou morte, ou melhor, de quem ela quer ser, de quem ela quer ser. Por um lado, tem o grupo, com as oportunidades de cantar e sentir especial, mas por outro lado, o abuso emocional de Dave, que agora mais claro cada vez mais claro para ela. Angie começa a se sentir sobrecarregada e desorientada, como se estivesse perdendo o controle. Ela passa um tempo sozinha pensando e refletindo sobre sua família e os princípios que aprendeu. Começa a lembrar de sua mãe, de seu pai, igreja e tudo que ela deixou para trás. A saudade bate forte. Ela sente falta da segurança que a sua família sempre proporcionou, da paz, de bem-estar, cercada de amor e apoio. Antes se perguntou, mas ao mesmo tempo há uma voz dentro dela que diz: você não pode voltar atrás. Não depois de tudo que você fez. A pressão de seguir seus sonhos ainda consome, mas agora ela começa a entender que não é preciso sacrificar a própria felicidade por um sonho que talvez não fosse o que ela imaginava. Ela está começando a ver que talvez o sonho dela fosse mais simples, encontrar uma verdadeira felicidade sem precisar viver de aparência.